Olá, galerinha! Vamos dar continuidade à nossa aula, falando agora sobre som, tá? Esse conteúdo será dividido em duas partes. Hoje a primeira parte, na próxima aula a segunda parte. Os sons são ondas mecânicas, ou seja, elas precisam de um material para propagar. Ela não consegue conseguir propagar no vácuo, sem material, sem som. Tá? Sem partículas, sem som. Então, ele precisa de algumas partículas, ele precisa de propriedades para conseguir ser efetuado. Esses sons são vibrações de partículas. O que se usa muito para vibrações dessas partículas é o ar. Tá? As partículas elas são suspensas, no caso do ar, e funcionam como material. Então, o ar ele usa essas ondas para se conseguir propagar, conseguir ser efetuado. As partículas do ar são empurradas e servem como condutores do som. Tá? Então, se estiver num lugar onde não existe nenhuma propriedade, vácuo total, por exemplo, o espaço, você não consegue ter som. Isso é por isso que a gente não escuta as explosões do Sol. Se por acaso algum satélite, alguma nave espacial chegar a pegar fogo ou explodir no espaço, a gente não irá ouvir. Por quê? Porque no espaço não tem nenhum tipo de partículas para esse som, essas vibrações darem continuidade. Tá? Então só se escuta, só se tem som se houver partículas suspensas para conseguir ser usado como material para o som acontecer. Tá? Então eu preciso dessas vibrações das partículas. Fonte de som. Fonte de som é o local de origem. O som, para ele acontecer, ele precisa de uma saída. Então, o local de origem do som é a saída, é o início, é o causador do som. Por exemplo, rádio, as pisadas, um piano, alguém conversando. Então, tudo isso é o local de origem. Esse local de origem se chama fonte de som, o local por onde o som foi originado. Esse som ele tem dois tipos de ondas. Tem as ondas transversais e as ondas longitudinais. As transversais são quando ele é propagado em questões de partículas mais sólidas. Tá? Essa propagação ela tem um movimento de sobe e desce. Tá? Uma questão de ondulação, de subir e descer. Nas ondas longitudinal, são em materiais, essas vibrações são em partículas mais gasosas. É um movimento de vai e volta. Tá? É um movimento de vai e vem. O som vai e ele retorna. Então, mais gasoso, longitudinal, mais sólido, mais compacto, transversal. Essas vibrações, são causadas justamente pelas partículas, pela perturbação das partículas. Então, não importa se é longitudinal ou transversal, todas as duas serão causadas por perturbação das partículas. Então, as partículas estão suspensas, estão sossegadas. A partir do momento que tem uma origem, que é o caso da fonte, ela vai começar a perturbar, ela vai começar a causar uma perturbação nessas partículas que estavam sossegadas. A partir do momento que tem essa perturbação, já começa a ter a propagação do som. Então já consegue emitir o som. O som é formado por propriedades. Então, a gente vai estudar algumas propriedades. O que são propriedades? São características do som. Entre elas, intensidade. O que seria intensidade? É como o som, é como ele chega nas orelhas. Essa intensidade, ela pode ser de acordo com o nível sonoro. Pode ser mais intenso, pode ser menos intenso. Isso tudo vai depender do ponto de partida, ou seja, lá da fonte de som. Quanto mais perto da fonte do som, mais intenso. Quanto mais longe da fonte do som, menos intenso. Tá? Então tudo isso vai depender de onde você esteja no ponto da origem.
Por exemplo, quando você vai no show, quanto mais próximo da caixa de som de saída, mais intenso será. Então tem gente que sai com os ouvidos unindo. Por quê? Porque você estava bem próximo, a intensidade é bem alta. Já quem estava lá atrás, ouvindo a intensidade menor, não vai ter tantos danos assim. Por quê? Porque estava longe da fonte do som. Qual era a fonte do som? A caixa do som, a caixa de saída. Existe o controle do volume. O controle do volume é o aumento, né? É o botão, é uma questão de controle que você vai aumentar ou baixar. Quando você aumenta ou baixa, você tem um controle nas perturbações das partículas. Quanto mais você aumenta, mais perturbações você causa. Quanto mais perturbação, mais intenso. Quando você baixa, você tem menos perturbação das partículas. Quanto menos perturbação das partículas, menos intenso causa. Então, o controle do volume é a capacidade de controlar as partículas, as vibrações nas partículas. Então, aumentando as vibrações ou diminuindo as vibrações. Então, você pode deixar o som mais intenso ou menos intenso. Tudo isso vai depender da capacidade de controlar as vibrações. Decibel é a unidade de medida. Por lei é permitido até 85 decibel. Acima de 120 causa dor nos ouvidos, na orelha. Pode levar até lesões graves, até surdez. Então, são muito intensos a partir de 120 decibéis. O problema é que muitas pessoas, mesmo com fone de ouvido, gostam de escutar volumes altos. Sempre que você está aumentando o aparelho, pode ser um celular, ele dá um aviso. O volume muito alto pode causar problemas auditivos. E realmente pode causar. Então você que fica com intensidade muito grande de volume próximo da orelha pode causar danos que podem ser surdez temporária, até mesmo com surdez definitiva, dependendo da intensidade que você escuta o som. Aqui tem alguns exemplos de intensidade. Veja só. Refrigerador, pessoas conversando, 60 decibéis, um carro, 70 decibéis, secador de cabelo, já aumenta, um helicóptero, trombone, sirene de polícia, aviões. Por isso que quem trabalha em aeroporto, geralmente eles trabalham com uma proteção na orelha, com uns fones bem grandes para evitar. Então, uma pessoa que trabalha, que tem um contato direto com, por exemplo, 120 decibéis o tempo todo, com certeza essa pessoa precisa de uma proteção, senão pode causar danos auditivos. A partir de 85 já é causada uma poluição sonora, que por lei é proibido. Então, a partir de 85, você pode estar causando poluição sonora e é crime. Outras propriedades, como altura. A altura ela pode ser dois tipos, grave ou agudo. O grave são sons baixos, ou seja, baixa intensidade. Agudo são sons altos, ou seja, alta intensidade. Uma voz humana ela tem uma variedade de altura. Tem pessoas que têm mais grave, tem pessoas que têm mais agudo. As pessoas que conseguem controlar, precisa de mecanismo de treinamento para ver se consegue controlar a questão do grave e agudo. Geralmente cantores, por isso que tem aula de canto, justamente para tentar controlar o grave e o agudo. Frequência. Frequência são as vibrações, são as oscilações. As vibrações são por segundo. O ar vibra 300 vezes por segundo. Então, quando você emite um som no ambiente, ele tem essa vibração de 300 vezes por segundo. A unidade de medida da frequência, a gente já estudou, é o Hertz.
Hz é a quantidade de oscilações por segundo, tá? Então, se você consegue emitir um som no ar e ele vibra 300 vezes por segundo, ele tem 300 Hz, tá, ok? 300 Hz significa dizer que tem vibração de 300 vezes por segundo. Essas vibrações, essa frequência, elas podem ser altas e baixas, tá? Quanto mais alto, maior a frequência, tá? Então, som alto tem mais frequência, tem mais hertz, mais vezes por segundo. Um som alto é um som agudo. Então, o som agudo ele tem essa capacidade de ser mais intenso, mais frequência, mais hertz. Uma frequência mais baixa, né? Um som mais baixo, ele tem menos frequência, tem menos hertz, tem menos vezes por segundo, menos vibrações. E é um grave. Então, um som mais grave, mais baixo, ele tem menos frequência. Um som mais alto, um agudo, ele tem mais frequência, tá? Vamos falar de alguns instrumentos musicais. Primeiro, os instrumentos de cordas. Os movimentos de cordas, né? Os movimentos que é feito num instrumento de cordas, ele vai vibrar as partículas. Que partículas são essas? São as colunas de ar que estão próximas do instrumento. Então, o violão ele tem essa coluna de ar em volta das cordas. Toda vez que vibra as partículas em volta do movimento que você faz com a mão, ele empurra essas partículas para longe, até chegar na orelha de outra pessoa, tá? Então, fatores que podem estar ajudando nessa questão. Comprimento, né? Comprimento muito alto das cordas, é necessário estar reduzindo ela. E um som mais baixo, você aumenta a corda. Se você quer um som mais agudo, mais alto, você tem que reduzir o tamanho da corda. Se você quer um som mais baixo, mais grave, você tem que aumentar o tamanho da corda, tá? Então, tudo isso vai causar as vibrações. A mesma coisa é com esticar da corda. Você já deve ter visto alguns músicos, eles fazem a questão do movimento das cordas para ver se está bem afinado ou não. Quanto mais esticado, mais alto o som. Quanto menos esticado a corda, mais baixo o som, tá? Então, quanto mais esticado a corda, mais alto. Quanto menos esticado, mais baixo. Então, daí ele tem a afinação do instrumento. Ele consegue afinar esse instrumento a partir desse esticar das cordas. E a coluna de ar, que é menos coluna de ar, ele vai causar uma capacidade menor de produzir esse som. Ok? Então, mais alto fica, mais o som é produzido se tem essa coluna de ar bem mais próxima. Instrumento de sopro. O instrumento de sopro é feito através da coluna de ar também. Só que essa coluna de ar é feita através do controle com os dedos. Na hora que o músico vai soprar, esse ar é interno, entra por dentro e vai sair. Só que ele vai sair de acordo com o comprimento da coluna de ar que o dedo estiver. Então, diminuindo a coluna, o som fica mais baixo. Então, todo esse controle de som ele tem nos dedos a partir do momento que ele assoprou. Os instrumentos de percussão é feito através da vibração da pele, ou seja, do couro que fica em cima do instrumento. Vai depender do couro esticado. Quanto mais você esticar a questão do som, mais alto ele vai ficar. Quanto menos esticado, mais baixo ele vai ficar. E o piano ele é feito através do controle interno. Cada nota do piano tem uma corda de tamanho diferente no interior do piano. Se essa corda estiver esticada de forma diferente, as vibrações também são diferentes.
Então cada notinha dele, cada tecla tem um tamanho dentro diferente. Então quando ele toca nessas cordas, ele produz sons diferentes, porque cada uma tem tamanhos diferentes dentro do piano. Meu muito obrigado e até a próxima.